O livro Liderança, Teoria e Prática, de Northaus, aborda a relação entre gênero e liderança. O autor discute a diferença entre gêneros que afetam a liderança e como os líderes podem lidar com essas diferenças. Ele também explora como as mulheres são subrepresentadas em cargos de liderança e como isso pode ser mudado. Além disso, iremos abordar ao longo do vídeo outros grupos como LGBTQIA+, e pessoas pretas. A inclusão de mulheres em cargos de liderança é uma prioridade nas estratégias de crescimento de uma empresa, visto que, ao analisar antes de tomar as decisões, as mulheres oferecem resultados mais efetivos e os conquistam juntamente em colaboração com a equipe liderada. Infelizmente, a verdadeira paridade de gênero continua fora do alcance das mulheres em cargos de média gestão, cujas oportunidades de progresso permanecem fora do alcance. Há anos, as mulheres lutam por seu espaço no mercado de trabalho, porém o caminho para a real igualdade entre os gêneros ainda é longo. Em 2019, somente 37,4% dos cargos gerenciais eram ocupados por mulheres, segundo as estatísticas de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. E em algumas áreas podemos perceber essa diferença de forma ainda mais significativa. No setor de tecnologia, por exemplo, apesar de representarem 39% da força de trabalho, a liderança feminina só está presente em 9% das empresas, de acordo com dados desses relatórios do Boston Consult Group. E não para por aí. As startups que vêm ocupando posições de destaque no mercado corporativo nos últimos anos, apesar de serem consideradas dentro de um modelo de negócio moderno, não ficam de fora. Segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Startups, das 13 mil empresas mapeadas, até o momento somente 15,7% das startups são de liderança feminina no Brasil. Como isso afeta o mercado de trabalho, falta de representação, líder influenciados, seguidores numa vítima dupla, maior expectativa e pressão, colocar pesquisa, imagem, tentar fazer uma entrevista como se fosse uma mulher, liderando uma equipe e explicando o porquê para ela é difícil. Mulheres tendem a buscar menos promoções do que homens. Mulheres se preocupam mais que os homens com um desequilíbrio entre a vida pessoal e trabalho nos estágios mais avançados de carreira, pela perspectiva dos liderados. Não há diferença entre líderes mulheres e homens em termos de atributos importantes para a liderança, como competência, autenticidade, benevolência, humildade e integridade. Além disso, líderes mulheres e homens também não apresentam diferença em termos de legitimidade e apoio dos liderados. Agora um depoimento a respeito do desafio de ser mulher no mercado de trabalho por Mariane Souza. Oi, você pode falar um pouco de você, com o que você trabalha e a sua percepção sobre o mercado de trabalho em relação a gênero e liderança? Oi, eu sou a Mariane, eu trabalho em um hospital, no setor de vigilância sanitária. Eu tenho 6 anos nesse trabalho, sendo ao todo de trabalho 3 anos. E apesar de poucos anos de trabalho, eu pude perceber algumas coisas, não só para nós mulheres, como também para a comunidade LGBTQIA+. Como, por exemplo, é muito mais difícil subir na carreira sendo mulher do que homem. É muito mais difícil uma minoria subir na carreira do que um homem. Principalmente porque você tem ainda como um decisor, um gestor, um superior, e na grande maioria das vezes essa figura é prioritariamente masculina. E na hora de fazer uma escolha, você ainda tem que ser muito melhor que os seus concorrentes, ou ficando melhor os seus colegas de trabalho, ou os seus pares também pode ser dito. Você tem que ter sempre um desvio padrão muito pro lado da excelência, da perfeição, para ser reconhecida e ser promovida perante um homem. Hoje em dia, tem poucas empresas onde você tem uma escolha que se baseia 100% na meritocracia. O que isso quer dizer? Onde o gênero não faz muita diferença ou não faz total diferença. Isso é
muito difícil ainda para grandes empresas quanto para pequenas empresas ainda fazer isso. E apesar disso tudo, eu acredito sim que as políticas públicas facilitem e tragam nesse momento um estado de transição, que por conta disso tudo é muito novo e também muito difícil para qualquer lado da situação. A mulher, por exemplo, via de direitos nenhum e geralmente depois da maternidade ela era demitida ou se afastava de suas funções. Nos dias atuais isso não pega muito bem para a reputação da empresa, sem falar que ela é cobrada pela sociedade agora, né? Não só as grandes empresas, também como as pequenas empresas, as organizações. Então é um processo de adaptação, como eu disse, para ambos os lados, sob a vertente da cultura brasileira. Nós estamos vivenciando um momento em que estamos buscando a equidade de gênero, mas temos culturas no mundo inteiro em que, por exemplo, a mulher, o gay, trans, ainda são muito inferiorizados, não só no mercado de trabalho. O fator econômico sempre é uma força para várias mudanças, mas eu acredito que não fosse só o econômico. Quer dizer, eu acredito que eu não queria que fosse só o econômico. E isso ajuda na hora de garantir políticas públicas, ajuda a minimizar os impactos da maternidade, que é o grande vilão aos olhos do empregador relacionado à mulher, e isso ajudaria a nossa economia. Mas não é só isso, é necessário ter políticas de meritocracia dependente do gênero e por aí vai.